Olá, caro aluno, sejam todos bem-vindos ao curso de Linguagem de Programação 1. Eu sou o professor Juscelio Santos e neste curso aprenderemos a utilizar a linguagem C na construção de nossos programas. Para tanto, retornaremos a alguns conceitos que foram vistos na disciplina ou no curso de algoritmos. Neste curso, você aprenderá os conceitos iniciais da linguagem de programação C e que, na verdade, ela é uma das mais utilizadas. E C é uma linguagem que vem se popularizando por ser uma linguagem de propósito geral e não ser vinculada a um hardware específico ou qualquer outro sistema. Na aula de hoje, iremos focar na parte de Introdução à Programação Estruturada, que tem como objetivo essa aula conhecer os conceitos iniciais da programação estruturada, da linguagem C, e também teremos a estrutura de um programa em C. O termo programação estruturada ele é usualmente associado ao estilo de programação, né, um estilo de programação ou paradigma, certo? Que pode ser conhecido também na literatura. Então, um paradigma de programação ou um estilo de programação imperativo, que já foi trabalhado também na disciplina de lógica de programação. Esse termo aí, né, lembra justamente a questão da entrada, armazenamento, processamento e saída de dados. Por ter uma estrutura similar à arquitetura do Von Neumann, o paradigma imperativo é bastante eficiente em termos de tempo computacional para a resolução de problemas. E a arquitetura de Von Neumann, só relembrando, ele tem esse nome arquitetura de Von Neumann por conta do ser desenvolvida por John von Neumann. E essa arquitetura, ela é o quê? Ela é uma arquitetura de computador que se caracteriza justamente pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas em tempo de espaço, de memória, que seus dados, nesse caso, podem ser manipulados por tais programas. Essa arquitetura é um projeto de modelo de um computador digital, que justamente vai armazenar todos os dados na memória e vai fazer a parte de processamento usando as unidades de controle, certo? Ele geralmente tem o que? Ele é composta por uma memória, uma unidade aritmética lógica, que é a ULA, e uma unidade de controle. E todos esses elementos dessa arquitetura eles são alinhados à estrutura de um hardware. E assim, nesse caso, o sistema ele pode realizar todas as suas atividades sem apresentar erro nenhum na forma de desempenho. Programação imperativa aqui é um paradigma justamente de programação que descreve a computação, nesse caso, como ações, enunciados ou comandos que mudam do estado, nesse caso, esses estados vão ser as variáveis de um programa. E existem diversas linguagens de programação que seguem o paradigma imperativo. Nessa disciplina, ou neste curso, iremos focar na linguagem C. O C, nesse caso aqui, é uma linguagem de programação que é bastante conhecida e utilizada tanto no mercado como na academia. Esse caso, academia aqui, está se referindo ao contexto de universidade e ele segue o chamado paradigma imperativo. Nesta aula, a gente vai ver basicamente o universo da linguagem de programação C, que é uma linguagem poderosa e que tem se tornado cada vez mais popular. Primeiramente, você vai conhecer o histórico da linguagem C, suas características, pontos fortes e fracos e computadores disponíveis para essa linguagem. A gente vai estudar também os conceitos básicos relacionados justamente à programação, que vai possibilitar vocês entender basicamente como um código-fonte ele é convertido em um programa executável. Além disso, terá como contato com a interface do compilador que usaremos para justamente fazer as construções dos nossos programas, que a gente vai usar justamente o Dev C++. Estudaremos também a parte da estrutura básica desse programa e os elementos que a compõem. No caso, ao construir, nesse caso, os programas, a gente precisa justamente guardar algumas informações do problema. Para isso, veremos também os conceitos de variáveis e constantes nos próximos segmentos, certo? Hoje a gente vai focar apenas na parte de construção da parte de programação estruturada em C. Nesse caso, a linguagem C ela foi concebida e implementada inicialmente por volta de 1966, mas ela não era conhecida inicialmente como C. Ela era conhecida, na verdade, ela é um híbrido de duas linguagens anteriores a ela.
As duas linguagens anteriores foi a BCPL e a B. A BCPL foi desenvolvida em 67 por Matt Richards, com a linguagem para escrita de softwares e sistemas operacionais e compiladores, e quem desenvolveu a linguagem B foi Ken Thompson, que ele modelou justamente muitos recursos dessa linguagem, que se correspondeu também com o BCPL, e usou o B para justamente criar as primeiras versões do sistema operacional Unix. Logo em seguida, a linguagem C foi deduzida por Dennis, na empresa Bell. E em sequência, eles utilizaram justamente essas duas linguagens, né, através delas, que criaram a linguagem C. Inicialmente, C, ele tornou-se muito conhecido por conta da linguagem de desenvolvimento no sistema operacional Unix. Depois de sequência, o C já estava disponível para a maioria dos computadores e C foi a principal, ele é principalmente dependente, né, do hardware, então por isso que facilitou justamente esse acesso para a maioria dos computadores. Em 1978 foi publicado o livro DC Programming Language, e até essa data a linguagem C se consolidou no mercado. Só em 89 que foi aprovado justamente a ISO, né, o padrão utilizado em 99, foi a ISO IEC 98, 99, 1999. E em 2020, no caso hoje, ela está no ranking como a primeira linguagem mais usada entre as corporações. Isso se deve ao fato, né, porque o C ele tem uma característica muito pertinente aí. Ele tem um propósito geral, né, uma sintaxe muito compacta e que permite justamente a combinação de diversos operadores, né, diversos tipos. Além disso, não está vinculado a hardware específico ou qualquer outro sistema, de modo que, nesse caso, né, ele vai fazer fácil a parte de escrita de programas que são executados sem mudanças em qualquer máquina que suporta C. A principal característica da linguagem C é que ela combina justamente as vantagens de uma linguagem de alto nível, que é justamente a eficiência da linguagem de montagem assembly, por exemplo, e também ela combina reconhecimento de linguagem de alto nível. Ele justamente serve para realizar operações aritméticas sobre ponteiros e operações sobre palavras binárias, por exemplo. E a gente pode citar essa liberdade oferecida pelo C devido a, né, essa liberdade que acontece, ela é considerada como se uma faca de dois gumes, pois o passo que a gente permite que os programadores mais experientes escrevam códigos, por exemplo, mais compactos e eficientes, ele possibilita também para que os programadores inexperientes eles realizam justamente construções que não fazem um pouco, né, sem sentido nesse caso, as quais são aceitas como válidas pelo computador. De modo que, nesse caso, ao construir programas utilizando C, devemos ficar sempre atento a construções das linguagens. Nesse caso, a sua sintaxe, certo? E na literatura a gente pode encontrar basicamente vários compiladores em C e nós iremos focar no que é mais utilizado, o Dev C++. E para você instalar esse programa, vai estar aqui o encarte para você acessar de como você instala o Dev C++ na sua máquina. Vejamos alguns conceitos iniciais de programação. Por exemplo, eu vou diferenciar aqui a diferença entre um compilador e uma máquina virtual. Qual a diferença entre os dois? Basicamente, o que acontece? No compilador, né, vamos primeiro entender o que acontece justamente com a máquina quando você executa um. Então, o que acontece? Quando você escreve um programa, você está escrevendo um código-fonte, certo? E para rodar esse programa, você precisa ou compilar, ou, né, através de um compilador, ou, no caso, interpretar através de uma máquina virtual. Se você for interpretar, o que vai acontecer? Interpretar significa o quê? Você vai entrar com o código-fonte e, em sequência, essa máquina virtual ele vai justamente traduzir literalmente o seu código-fonte para uma linguagem que a máquina vai reconhecer. Lembrando que aí, nesse caso, a máquina ela reconhece
justamente um sistema de representação por bits, né, zeros e uns, que são as linguagens das máquinas. E para isso, nesse caso, a máquina virtual ela tem a função justamente de traduzir cada comando que você fez em comandos que são entendidos pela máquina, ou seja, traduzir de fato os comandos para uma linguagem de máquina. Já no compilador, o que acontece? Essa ferramenta lê o código-fonte do computador por completo. No caso, ele vai realizar várias verificações de erros, né? Também acontece na máquina virtual, só que nesse caso, no compilador, ele já gera justamente uma saída, nesse caso, um código-fonte, né? Um executável para aquele tipo de máquina correspondente. E aí existe uma desvantagem em relação a isso, né? Porque quando você faz isso em código-fonte, ele vai ser específico para aquele sistema. Já uma máquina virtual, ele vai justamente fazer esse processo de leitura de um código-fonte e ele vai executar em qualquer em outra máquina, em outro sistema operacional. No C, por exemplo, o que acontece? Esse processo é feito através da compilação. A escrita do programa ele acontece da seguinte forma. O programa ele inicia a escrita do programa através do código-fonte, você encerra com a geração do programa executável. Essa escrita do programa deve ser realizada através do editor de texto e após a criação desse programa, temos que compilá-lo. E o processo de compilação ele analisa justamente o código-fonte e o converte em um código-objeto, como eu já acabei de explicar. Nesse caso, esse código-objeto é uma versão em linguagem que a máquina vai ler. Se o programa possui chamadas às funções das bibliotecas, no caso ele vai ligar ou linkar, reunir, pode ser a palavra certa, o programa objeto com as bibliotecas referenciadas e vai gerar um código executável. No esquema que mostrei aí, ele faz justamente isso, certo? Vamos ver a parte de o que acontece aí na estrutura básica de um programa em C. Vamos ver primeiro os primeiros comandos nessa linguagem. O que acontece? Nós temos aí a estrutura básica de um programa em C, que é justamente esse include stio.h. Temos o int main, ele tem um abre chaves, printf, olá mundo, em sequência uma fecha chaves e tem um retorno. Eu errei aí, nesse caso o retorno é dentro do main, certo? Fique tranquilo, não se assuste, porque nesse caso aí eu vou explicar cada linha por linha. Nesse caso vocês vão entender o que cada um desses elementos significa. O que está acontecendo aí? Na primeira linha temos a inicialização da instrução include stdio.h. Ele vai indicar justamente que o compilador ele deve justamente incluir um conteúdo de arquivo pré-definido chamado studio.io.h. Este arquivo, nesse caso, é chamado de arquivo de cabeçalho porque contém as declarações justamente das funções para entrada e saída de dados, que iremos ver basicamente nas próximas aulas. Portanto, não podemos esquecer justamente de inserir essa linha em nossos programas, porque sem essa linha aí do estudo io.h, não vai funcionar justamente os comandos de entrada e saída de dados. Em seguida, nós temos justamente o main. Nesse caso, esse main é uma instrução em que vai indicar justamente a função denominada main. E os programas, nesse caso, os programas C, eles são formados por chamadas de funções. E, obrigatoriamente, todo programa deve possuir uma função main, a qual é chamada quando o programa é executado. Note que, nesse caso, o conteúdo da função é delimitado por chaves. Desse modo, de modo análogo, né, nesse caso, no início do algoritmo, nós temos justamente esse abre chaves como sendo o início do algoritmo e o fecha chaves como o fim do algoritmo. Isto quer dizer que o conteúdo que está entre as chaves será executado sequencialmente quando o programa for executado. Lembrando que aí, nesse caso, dentro do programa main, esse return 0, ponto, vírgula, né, ele é dentro desse programa. Foi um erro aí de escrita. Mas dentro, nesse caso, a última linha, nesse caso, o return, ele serve justamente para quê? Para indicar o valor do retorno da função. No caso, 0 vai indicar que o programa terminou sem erros. E, nesse caso, eu esqueci de explicar também que o printf ele é um comando inicial, nesse caso, antes do return. Ele vai fazer o quê? Essa linha? Ela vai já dar instruções justamente para a máquina
imprimir a mensagem Olá Mundo. Esse printf serve justamente para isso. E nesse caso você tem que notar também que todos os programas em C, todos os comandos, ele tem que terminar justamente com ponto e vírgula. Agora que vimos cada um desses elementos, vamos ver como é que faz para executar ele. Então vamos abrir o Dev C++ para justamente verificar essa questão aí de como é que é feita essa interação e como é que é feita a parte de compilação. Vamos executar lá, certo? Então vamos lá. Nós vamos abrir aqui, vocês vão abrir o Dev C++, vão criar aqui em File, Source File, vão criar um programa. Ele vai criar já sem precisar salvar nada ainda, certo? Para salvar, para não perdermos o que a gente está executando, por exemplo, se a máquina desligar, você vai em Save As, vai criar uma pasta na sua área de trabalho ou em qualquer outra área. Vão colocar atividades de estudos, aula 1 e vão criar justamente o programa Olá Mundo. E aí eu vou colocar com ponto C. Vai salvar. Como já tinha aqui um, eu vou substituir, mas na sua máquina não vai ter nenhum, certo? Então vamos fazer justamente o Olá Mundo, certo? Então o que acontece? Esse programa aí, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir a mensagem de Olá Mundo aí para o usuário. Então, executando justamente o que a gente acabou de ver, né, na aula, include stdio.h. Eu vou criar a função principal, o procedimento principal. E aí, dentro do programa principal, eu vou chamar justamente a minha função de imprimir, printf. Eu vou colocar a mensagem de Olá Mundo. Olá Mundo. Ok. E em sequência eu coloco o return 0. Pronto. Em sequência, como é que a gente faz para executar esse programa? Vocês vão em Execute e vão em ou apertar a tecla F11, certo? Dá um compile e run. Então ele está compilando e ele aparece justamente a mensagem aqui de Olá Mundo. Então ficamos por aqui e nos vemos até a próxima aula.